Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, nosso Pai amado, por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos na Sua presença. Oportunidade essa que a cada dia a gente tem que glorificar a Deus, pois não sabemos o amanhã, não sabemos daqui a poucos minutos da frente da nossa vida o que nos sucede, mas Deus nos dá livramento, Deus nos abençoa, nos guarda e nos concede essa oportunidade. Então nós temos que agradecer cada oportunidade que a gente tem. Eu falo isso por hoje ver grande livramento na minha casa. Meu filho estava tirando tirou a película da porta de vidro e na hora que ele foi instalar ela quebrou. E aí, minutos antes, ele tinha calçado a bota que ele ia no quintal fazer um servicinho lá. Então Deus tocou ele de calçar antes e senão ia cair sobre os pés dele, ia cortar muito. Então caiu sobre o pulso dele, cortou só um pouquinho e Deus deu grande livramento, que poderia ter sido bem pior, cortado os pulsos, porque caiu, né? A porta caiu no quebrar, caiu muito no pulso dele. Então teve 2 cortes pequenos e não teve nada. E a gente vê, quando a gente agradece a Deus pela oportunidade que Ele deu, como que é boa essa oportunidade. Então, quando Ele nos concede essa oportunidade, a gente tem que agradecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede estar aqui mais uma vez para ouvir da Tua Palavra. E Deus tinha me mostrado. Só que a gente não entende as coisas só depois que a gente vai compreender que Deus estava mostrando que o inimigo estava rodeando, né, para tirar a paz e tentando com laços de morte, mas Deus é quem repreende. Então nós temos que agradecer todos os dias. Vamos agradecer todos os dias por essa oportunidade que Ele nos concede, porque Ele é maravilhoso. Deixa uma mensagem ao seu coração que se encontra no capítulo 4 do livro de Marcos. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muita coisa por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, e o outro 60, e o outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 11 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, a um 30, outro a 60, outro a 100 por um. Glória a Deus por essa palavra. Que Jesus começou a ensinar junto do mar e juntou uma grande multidão. E ele assentou no barco e começou a ensinar. Jesus ensinava a sua doutrina, dizia na sua doutrina sobre as parábolas. Por que
Aqui Jesus diz: a vós é dada a saber os mistérios do reino, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Porque bem Jesus conhecia. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus, sendo Deus, ele conhecia todas as pessoas, todos os corações, o intento do homem, quem estava ali para ouvir, quem estava ali para poder procurar nele alguma acusação. Ele falava por parábolas, então por isso ele disse isso: a voz é dado. Porque aqueles que estavam ali correndo atrás de Jesus e buscando, eles tinham aqueles que tinham desejo, mas tinha aqueles que simplesmente estavam ali por curiosidade e não aceitava aquela palavra. Então Jesus dava a sua mensagem por parábola para que ele não fosse apanhado antes do tempo. Porque se Jesus dissesse abertamente todas as coisas que ele precisava, antecederia o tempo que o crucificaria. Mas então todas as coisas tinham hora. Então Jesus dava a sua doutrina por parábola. Jesus ensinava por parábola para que ele fosse tudo determinado no tempo certo, de quando o entregariam, o capturariam. E essa palavra aqui, Jesus a lançou e disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quando se achou só os que estavam junto com ele, interrogaram ele acerca da parábola. E Jesus disse: a vocês é dado a conhecer o mistério do reino. Então, que nós possamos ser um dos tais, ter o coração aberto, para que possa nos ser dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Que a gente não seja como um desses dos de fora, que Jesus tinha que dizer por parábola, para que ele não se convertesse e fosse perdoado os pecados, para que vendo veja e não perceba, e ouvindo ouça e não entenda, para que não se converta e lhe seja perdoado os pecados. Porque Jesus sabia que Jesus já falava duro assim, porque ele sabia que aquelas pessoas ali não o aceitariam. Jesus já falava com dureza. E disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Se Jesus falava tanto por parábola, como que vocês vão entender? Se eu falo, vocês não compreendem? E os que estão junto do caminho são os que, a quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Jesus mostrou aqui nessa palavra as formas como a semente caiu. Aquela semente que caiu no caminho são aqueles que ouvem a palavra. Quantos são assim, ouvem a palavra, mas vem logo Satanás, vem logo um enviado. Para que isso? Que bobagem é essa? Aquilo entra pro coração, vem um parente. Ai, que bobagem é essa? O que você está fazendo em sua vida agora? Você tá um bobo, isso é coisa para pobre, isso é coisa para bobo. Você tá bobo, vai aproveitar a vida. E aqui Satanás entra no coração com essas palavras. Às vezes até um pensamento também, a pessoa fica: o que eu tô fazendo? Pra que eu aceitei? Tô ficando doido. E o mundo é muito melhor. Eu vou ter que deixar disso, vou ter que deixar daquilo, vou ter que deixar daquilo outro. E deixa Satanás tirar do seu coração a palavra que foi semeada. E do mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quantos irmãos, quantos passam por essa parábola aqui, passa por isso, ensinamento que Jesus disse, recebe a palavra com prazer, com muita alegria, mas não tem raiz, não constrói na rocha, não se escuda na rocha, não veste as armaduras de Deus, logo vem a tribulação, a perseguição, começa a sofrer por causa da palavra de Deus, se escandaliza, deixa para lá. E outros são os que recebem entre espinhos.
ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições das coisas, entra, sufoca a palavra e fica infrutífera. Esse aqui é crucial. Nós precisamos tomar cuidado. Quem serve a Deus, você que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que o cuidado deste mundo não nos engane, as riquezas, as ambições das coisas deste mundo. Sufoque a palavra e fique infrutífera. Quantas vezes a gente começa a pender para as coisas do mundo, buscar coisas do mundo, outras coisas do mundo, riquezas, ambiciona uma coisa, ambiciona outra, e o plano de Deus na vida da gente vai ficando em segundo lugar. A ansiedade vai tomando conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer esse projeto, eu tenho que isso assim, tem que suceder assim, assim. E quando olha que não, as coisas de Deus, já ficou sufocada a palavra de Deus, a palavra de Deus já não tem espaço. Não posso fazer isso assim, porque eu tenho que fazer isso na minha vida, eu tenho um projeto, eu tenho um grande projeto. São os enganos das riquezas, as ambições do mundo. Nós podemos sim correr atrás de todas as dádivas do mundo, de bênção para nós, de riquezas, as coisas da terra, mas o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino de Deus. Na nossa vida precisa ser o centro, as coisas de Deus. Buscar a Deus, a vontade de Deus. Meu Deus, que a vontade do Senhor seja o centro. Todas as coisas a gente podemos buscar. Deus disse que vocês terem vida e vida em abundância. Então a vida é essa vida aqui. A vida em abundância é a vida de lá, que vai ser uma vida abundante. Vocês terão vida e vida em abundância. Nós temos essa vida aqui abençoada em Deus, mas no direcionamento de Deus, tudo que você fizer, coloca Deus, Senhor, ilumina. Quantas vezes o não de Deus dói, nosso plano é um e Deus escreve outro. E dói na gente, mas eu queria era assim, tinha que ser assim. Quantas pessoas deixam a palavra de Deus ficar infrutífera por causa do seu querer, não é o querer de Deus? Deus disse pra gente orar segundo a vontade dele. Senhor, me dá isso, faz isso, Senhor, transforma isso, Senhor, faz isso, Senhor, muda isso. E Deus fala, não é isso que você tá pedindo, não. Vamos orar, Senhor, segundo o teu querer, seja o teu querer, seja a tua vontade, seja aquilo que o Senhor quer de mim. Não deixa as ambições do mundo, deixa a tua palavra infrutífera na minha vida. E os que recebem a semente em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem. Vamos ser desse que recebe a palavra de Deus, a palavra de Deus cai no teu coração. Deixa que essa palavra frutifique. Que Deus seja o centro, que Jesus seja o centro. Nessa vida aqui não se leva nada, nada que se leva. Nascemos sem nada vamos voltar. Nós precisamos buscar os cuidados do mundo, da vida, daquilo que a vida pede no mundo, mas que não sufoque a palavra de Deus e ela não fique infrutífera. Que esse versículo seja uma atenção para nós, para que a gente permaneça de pé na presença de Deus, porque não sabemos o que passa na nossa vida daqui a um pouco. Às vezes a gente é tão ambicioso com as coisas do mundo e logo vem alguma coisa, cessa tudo, faça cessar tudo, uma enfermidade, vem uma morte súbita, vem um outro plano, desvia tudo daquilo que a gente planejou. E por que a gente não fez segundo o plano de Deus? Vamos fazer segundo o plano de Deus. Deus, Ele sabe de tudo, Ele conhece o hoje, o amanhã, o daqui a pouco, agora. Ele sabe de tudo. Então vamos ficar edificados em Deus, na palavra dEle. Vem as tentações, mas a gente ficar fiel, limpar nossa mente, afastar do pecado, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, para que possamos ser vasos novos na presença dEle, para que possamos ser vasos edificados nele. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra no seu coração. Amém.
Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre.